Você fala. É nesse sentido? Você fala pra ela. Gente! 500 inscritos no canal! Muito Merci beaucoup, obrigado! todo mundo! Poxa, a gente adora isso, hein? Obrigado! Obrigado. Legal Então, saber. vamos ao próximo vídeo, né? Vambora. Continuar. Vem com a gente! Oi, gente! Como salvar o Jordi? E hoje vamos falar de Como viemos parar na França? como viemos parar na França. É uma pergunta que muita gente já fez pra gente e os novos inscritos que estão chegando também perguntam, que não sabem, não têm ideia, né? Não conhecem a gente ainda, então a gente vai explicar um pouquinho sobre a nossa vinda pra França, bora lá? Vamos lá, vem com a gente! Então, vamos começar. Como é que a gente vai parar aqui? Ai, meu Deus, é uma história bem longa, Pra começar, muita gente pergunta, vocês vieram juntos? Vocês já se conheciam no Brasil? E a verdade é que Não, a gente se conheceu aqui na França. Porque ela vem de Manaus e eu venho de Salvador, da Bahia. Salvador. Isso. E então também tem outra coisa importante da gente falar, é que a gente não mora em Paris, tá, gente? Eu sei que muitos já conhecem, a gente já sabe que a gente mora em Toulouse, que fica no sul da França, mas a gente não mora em Paris, né? Pra aqueles que também acham que a gente mora em Paris, não. A gente veio até morar em Toulouse, né? Sim. Diretamente. Então vamos começar a contar. Então vai. Como Quem é que começa? a gente veio? Quem começa? Eu. Ladies first. Lógico. Então, como é que eu vim morar em Toulouse? Como é que eu vim morar na França, né? Meu pai é francês. Então, minha mãe era brasileira. E aí, eles eram divorciados, né? E aí, quando eu tinha uns 19 anos por aí, minha mãe quis que eu viesse estudar na França. Quis que eu viesse fazer a faculdade na França. Ah, certo. Tipo, eu não lembro não que idade eu tinha, 18, 19 por aí. E eu sei que eu vim pra França eu tinha 20 anos. E eu vim pra estudar, então fazer a faculdade aqui na França. E no caso, porque meu pai, né, ele é francês, então porque ele morava aqui, então era pra eu vir estudar aqui. E seu pai já morava aqui em Toulouse? Meu pai já morava em Toulouse, não é de Toulouse mesmo, mas ele é da região aqui, de pertinho de Toulouse. E ele morava em Toulouse. Tem até uma história, um vídeo que a gente gravou com seu pai. Vocês podem assistir também. Eu vou deixar no A gente descritivo pra vocês. na casa de campo clicarem. dele, que tá legal. E aí foi assim que surgiu isso, né? Esse negócio de eu vir morar. Antes eu já tinha vindo várias vezes de férias pra Toulouse pra ver meu pai, né? Então só fiquei de férias assim, um mês no máximo. Uma outra vez eu fiquei um ano. Quando eu tinha 15 anos, eu fiquei um ano. Tipo também. intercâmbio, assim. Tipo intercâmbio, né? Todo mundo ia pros Estados Unidos, eu vim pra França, pra casa do meu pai. E aí eu vim com 20 anos, eu vim pra fazer a faculdade em Toulouse. Então eu tive muito essa facilidade de ter já meu pai, que mora na França, que é francês. Então isso também eu não tive muita burocracia pra fazer meus papéis, né? Que no caso eu tive que fazer a minha nacionalidade e tal, porque tudo isso eu não tinha ainda, né? Só tinha tudo brasileiro. E aí fiz, mas como meu pai era francês e que eu tinha um papel, né, francês, né, certidão de nascimento e tal também, então foi mais fácil, eu tive a nacionalidade, então eu me inscrevi aqui na faculdade como francesa. E você já não falava estrangeira. francês? Não falava francês, gente, não falava. Como é que você falava com seu pai? Meu pai fala português. Meu então pai fala português você muito fala. bem português. E minha madrasta, no caso, né, que na época ele era casado com uma outra pessoa, ela é mexicana, então ela falava espanhol. Então em casa eu não falava francês, Então gente. você falava espanhol e português? Espanhol e português. E não falava francês. E aí vim, com 20 anos, vim estudar, fazer faculdade aqui, mas vim morar na casa do meu pai, né? Eu tive toda essa estrutura, esse suporte assim, que foi meu pai, né, que tinha aqui. Também tem um pedaço de família aqui, porque a família aqui é bem pequenininha comparada com a família do Brasil. E aqui eu tinha só meus avós, que não tenho mais hoje, tinha minha tia e minha prima.
Vai lá. Então, além do meu pai, que já estava aqui. Então Mas, tipo, na faculdade, assim, você já chegou falando francês? Não. Só que como eu fui inscrita como francesa, eu não precisei fazer aquele teste de francês, né? Eu não precisei fazer aquele teste que você vê se você fala francês ou não. Então, eu já fui logo me inscrevendo como francesa, só que foi bem difícil. Então, foi um ano. Na verdade, o meu primeiro ano foi um ano, assim, só pra aprender a falar francês. E de adaptação também, né? De adaptação, eu não entendia nada. E então, foi um ano de aprender a francês, assim, a falar francês na marra mesmo. Uhum. E aí, só a partir do segundo ano foi que eu realmente consegui começar a estudar, porque foi aí que eu comecei a entender. Agora tem uma pergunta que eles estão se fazendo, com certeza. Eu queria te perguntar. Pra aprender de fato o francês, assim, foi mais por causa dos estudos da faculdade? Ou, tipo assim, na rua, com amigos que você criou, de repente foi melhor, ou namorados, foi melhor pra você falar? Gente, a melhor maneira de aprender francês é arranjando um namorado. É a melhor maneira, é dessa forma que a gente aprende realmente, sabe? Porque a gente quer realmente conversar, a gente quer realmente falar alguma coisa, contar alguma coisa, perguntar então ela tá alguma comigo coisa. Pra aprender a falar português de novo, né? É pra aprender a falar baianês. Não foi muito na faculdade que eu aprendi mais francês, é realmente no dia a dia, né? Conversando com amigos, com o namorado, querendo sair, querendo passear, indo em loja, tendo que comprar coisas. E é mais assim que a gente aprende, assim, realmente na marra, né? Quando a gente tem realmente de vontade de se comunicar, de falar com alguém. No início a gente começa a fazer uns gestos, começa a falar. Na época não tinha esse negócio de tradutor no telefone e tal, né? Então a gente vai falando, vai se mexendo e tal. Às vezes aprende. A gente tem até um vídeo falando das gafes em francês. E a gente aprende assim na marra, né? E aos poucos vai. É que nem a história do menino, né? Que foi comprar. Foi comer num buffet, foi comer carne, não sabia qual era a carne que tava ali. Aí ele apontou assim pro cara e falou assim: e o cara virou pra ele e disse: disse que era outra comida. Mas é realmente assim, né? No início a gente tem que se virar de qualquer jeito. Mas enfim, foi assim que eu vim pra França. Eu vim então pra estudar aqui com o meu pai, vim fazer a faculdade. E na realidade eu era pra eu ter vindo fazer a faculdade e voltado pro Brasil, né? Mas a vida fez com que eu acabei ficando aqui e já fazem vários anos. Não vou falar não. No outro vídeo, quem sabe. Mas e você? Como é que você veio parar aqui em Toulouse? Eu me identifico com isso que você falou da língua, justamente primeiro da dificuldade da língua, né? Porque a gente aprende mais na marra do que eu. Até confesso que eu aprendi muito com a televisão. Foi um declique, um lance assim, uma virada de chave na minha cabeça. Foi a televisão, foi no dia que eu me dei conta que eu tava entendendo o que tava passando na televisão, que tava me atrapalhando nos meus estudos. Que eu estudava ouvindo televisão e aí, tava me incomodando, vou desligar. E eu, tô entendendo. Aí foi o tilt assim que deu. É porque no início a gente não entende nada, né? Não, então é uma música que você não entende a língua que tá rolando ali, até você entender. E aí, eu vim por outra... Eu vim também para estudar, mas na verdade diferente, né? Eu não tenho família francesa, mas minha mãe fez doutorado aqui na França. E aí, a cidade que ela escolheu para morar, o doutorado dela era em Paris, mas a cidade que ela escolheu para morar era Toulouse. E aí acabou que ela veio, porque o ano letivo aqui, como vocês já sabem, começa em setembro e outubro, então ela veio. Tem vídeo falando sobre isso também. Sobre isso. Ela veio nesse período e eu ainda estava no Brasil terminando o segundo grau, o ensino médio. Não, acho que é. O ensino médio. E ia prestar vestibular. E aí prestei vestibular e o tempo foi passando, passei na faculdade, ia começar ainda a cursar. Antes disso, minha mãe falou: vem cá pra França, vem aqui me ver e tal e tal. Então, alguns meses depois de minha mãe ter vindo, eu vim. Quando eu cheguei aqui... E você veio pra passear primeiro? Eu vim pra passear. Foi assim um negócio que eu nem sabia que ia ficar. Aí quando eu cheguei, ela falou assim: vamos ver se você não consegue entrar num curso aqui também. Aí a gente foi, fez aqueles trâmites todos, deu entrada, não falava nada de francês. Já tinha vindo à França, mas não falava nada de francês. Passei uma entrevista em inglês, que inglês eu tinha aprendido quando era criança. E aí
Passei. Aí ela falou, agora você não volta. Ih! E eu, ficou do nada. E eu lá, tipo, no Brasil, louco pra voltar, meus amigos, namorada, tudo assim, todos os repères que você, quando é adolescente, você quer voltar. O que é repère? Gente, ele mistura, tá, francês com português. Todas as referências, todas as pessoas, assim, lugares e tudo. Eu não conhecia nada aqui em plena adolescência. 17 anos eu tinha na época. E aí eu não quero voltar, não. Eu não quero ficar, não. Quero voltar. E aí comecei, aí fiz um curso de francês. Aí fiz da faculdade o curso de francês para fazer um teste, para mostrar que eu tinha esse que eu não fiz, no caso, a falar o francês. E aí foi e comecei, tipo, e aí lá já vai mais de muitos anos que eu tô por aqui também. Só um parênteses, assim, tem um vídeo também nosso que a gente explica quanto é pra você estudar, fazer faculdade aqui na França também, se vocês quiserem vir. Mas eu tenho uma pergunta que eu fiquei curiosa. Como é que a sua mãe fazia doutorado em Paris e morava em Toulouse? Ela fazia a ida e volta toda vez? Porque doutorado já é uma coisa onde é muito mais da pesquisa. Então ela não tinha que estar em aula presencial. Então, assim, ela podia morar em qualquer outro lugar. Só que ela tinha que estar relativamente próxima do orientador dela. E o orientador dela estava em Paris. Então, assim, ela às vezes passava uma semana ou 2 em Paris e depois voltava para Toulouse. Mas Toulouse porque também ela foi casada com um francês. E o francês que ela foi casada, que tem até minha irmã, que é como você, metade francesa e metade brasileira, tinha um trabalho em Toulouse. Então, tipo, vieram para Toulouse porque era mais fácil para ele voltar pro trabalho dele, que era também de professor, que nem a minha mãe. E aí voltou para cá por isso. E então, você acabou ficando. E aí minha mãe voltou, terminou o doutorado, né, e tal, aquela coisa, voltou pro Brasil. E eu falei assim, eu quero ficar mais. Aí eu primeiro não queria vir, depois não queria voltar mais. Mas você sabe que aquela sensação assim de liberdade, de você morar só, de você, porque na França é muito comum os jovens entram na faculdade, vão morar só, saem da casa dos pais e começa a ter uma vida já. E essa coisa assim, é muito, eu achava e sempre achei muito legal. E aí eu falei, é a oportunidade que eu tenho de morar só, de fazer minha experiência própria de vida e tal. Ou agora, legal morar sozinho, né? Agora ou nunca. Então, eu quero ficar e eu vou continuar estudando. E foi isso, continuei estudando. Depois comecei a trabalhar. Depois a gente se conheceu cedo até na faculdade, a gente era amigo. E aí a gente trabalhou até junto e tal, várias coisas. E depois a gente acabou criando o nosso negócio, ficando junto. E tamo aí. Há anos. Tamo aí. Alguns aninhos. Mas é verdade que esse negócio de morar sozinho é bem legal. E eu também, como você, eu saí de lá do Brasil, eu morava com a minha mãe. E se eu voltasse pro Brasil, eu ia voltar pra morar com a minha mãe. E eu não queria, né? Já tinha provado a liberdade e morado sozinha. Acho que foi com 21 ou 22 anos que eu fui morar sozinha aqui. Mas então, e você, pra se inscrever na faculdade, foi aquele negócio todo que a gente contou naquele vídeo? Porque, como eu expliquei, eu não tive toda a burocracia por ser francesa. Então, o meu caso era completamente diferente, né? Você era como estrangeiro estudando na França e eu era francesa estudando no país, né? Na França. Foi aquela confusão toda que vocês já conhecem de nosso vídeo contando. Tradução. Bom, eu também tive que fazer tradução, né? Tradução, gente. E assim, eu ainda lembro até hoje que no Brasil a gente aprende no ensino médio, de uma forma geral, a gente aprende todas as disciplinas, né? Matérias que vão de filosofia até física. Só que o ensino europeu, o ensino francês, eles separam por setor. Então, assim, o setor de física, matemática e tal é o setor de exatas. E aí você faz o segundo grau só para exatas. E aí quem vai fazer... Quer dizer que você já escolhe antes de entrar na faculdade. Aí tem a parte literária, que é a língua, né? Aqui é o francês, aí seria o português e tal. E aí é ligado com o literário. E a outra vertente é da filosofia, que tem geografia e história e tal. Então, assim, aqui é muito bem separado e eles não aprendem todas as matérias. Eles separam. E isso você já vai um pouco mais direcionado para a faculdade. E não tem concurso para entrar na faculdade, né? Geralmente. Tem
só tem o conclusão de curso do segundo grau. Na verdade, o concurso se faz em determinadas disciplinas que são mais difíceis de acesso. Então isso existe também, mas não da mesma forma. Mas aí você teve que e aí, toda aquela papelada. Eu lembro que viraram pra mim e falaram assim: eu não acredito que no Brasil vocês estudam todas essas matérias de uma vez só. Aí eu falei: estuda, aí eu vou te provar. E tive que traduzir tudo, só que era uma papelada assim, tradução juramentada. Tradução juramentada. Tenho pena da minha mãe, que ela deve ter gastado o ouro da cara naquela época pra traduzir aqueles documentos todos. E aí eu fiz uma entrevista, meu dossiê era relativamente bom pra que me aceitassem, e eu fui aceito na primeira opção. Que bom, mas você não estaria aqui hoje comigo. Pois é, e na primeira opção que eu tinha escolhido. Era um curso que só tinha 35 vagas, então até hoje eu me gabo de ter passado. Só tinha 35. Muito bem. A 35ª. Mas, então, ele já vai fugindo do assunto, né? Mas o assunto era como ele veio parar na França. Pois é, então vim. E depois dizem que eu que falo muito. Aí vim nessa, porque essa história ela não sabe contar, então eu só posso falar sozinho, eu aproveito. Pois é, então é isso. Cheguei, vim estudar e passei por todo esse processo que certas pessoas também já passaram, né? Que vocês que seguem, acompanham a gente vão passar, provavelmente, para estudar. E fui aceito e deu certo pra mim. Acabei ficando morando aqui e aí por aí vai. Em Toulouse, né? Eu também. Então foi isso, vai lá, gente. É um pouquinho, né? O resumo. É um resumo, porque se a gente for contar cada detalhe, cada coisa. Como que a gente vai parar na França e por que em Toulouse também, né? Então vocês já entenderam que desde o início a gente veio morar em Toulouse mesmo. Isso. E que foi pra Toulouse que a gente veio morar pra fazer a faculdade. Mas no outro vídeo eu vou contar pra vocês que eu saí da França uma época, morei fora, em outro país, e depois voltei pra França de novo. Mas isso aí é questão pra um outro vídeo, né? Outro vídeo, né? Deixa os comentários aí na pergunta, Deixa o like. Deixa o like. Faz sua pergunta, deixa o comentário, se inscreve no canal, transfere pra alguém que vai interessar isso. Gente, todos os vídeos têm um conteúdo muito legal, então vão ver. E se vocês quiserem vídeo novo, pede pra gente também que a gente tá aqui pra isso. Isso! Obrigadão, beijo! Merci, beijo! Merci! Au revoir! Sephora, vocês conhecem a Sephora? Sephora, eu adoro aquele lugar, gente. Vamos mostrar todos os preços, todos os produtos, tudo que tem aqui. Todos vai dar, né? Muita coisa. Muita coisa. Mas a gente vai mostrar preço